professor Rodrigo César. Nesse vídeo vou fazer um problema de termodinâmica que foi retirado do livro do Cengel. O problema é o 4.6 que está aí na tela. E ele fala o seguinte: calcule o trabalho total em kJ produzido pelo processo isotérmico da figura, considerando que o sistema é composto de 3 kg de oxigênio. Está aqui embaixo ainda um gráfico mostrando algumas outras informações desse problema. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é anotar as informações desse problema aqui embaixo. Então, no estado número 1, onde está o meu mouse aqui, ou estado inicial do nosso gás, nós vamos anotar algumas informações. Aqui, para o estado número 2, ou estado final do nosso gás, outras informações. E aqui do lado, a massa de 3 kg de oxigênio que nós temos. No estado número 1, segundo o gráfico, nós podemos encontrar uma pressão de 200 kPa. Esse volume específico aqui embaixo, gente, não está no enunciado. Eu encontrei ele logo ali embaixo e já mostro para vocês por que o valor é esse daqui. Já no estado número 2, nós temos também, segundo o gráfico, uma pressão de 600 kPa e um volume específico de 0,2 metros cúbicos por quilograma. Essas são as informações do nosso problema. E eu vou vir aqui embaixo para mostrar para vocês como eu achei esse volume específico aqui adicional, que eu até coloquei de vermelho. Nós vamos utilizar o fato do gás estar sofrendo uma transformação isotérmica, onde a temperatura no estado número 1 é igual à temperatura no estado número 2. Ela não se modifica. Então nós temos que P1V1 tem que ser igual a P2V2. No estado número 1, nós temos uma pressão de 200 e um volume específico ainda desconhecido. E no estado número 2, uma pressão de 600 e um volume específico de 0,2. Fazendo essas contas aqui, que nós encontramos o V1 como 0,6, que foi o V1 que eu anotei de vermelho ali em cima. Então aqui nós usamos uma transformação isotérmica para achar mais uma informação do estado número 1. E agora sim, nós temos algumas informações do estado número 1, algumas informações do estado número 2, e nós queremos nesse problema aqui o trabalho realizado quando o gás muda do estado número 1 para o estado número 2. Foi essa a pergunta que ele fez para a gente. Mas só que nesse problema eu vou achar ainda mais informações, que são as temperaturas no estado número 1 e a temperatura no estado número 2, que elas são iguais, né? Transformação isotérmica. Só a título de curiosidade para vocês verem algumas coisas interessantes acontecendo aqui. Mas para procurar essa temperatura número 1 e temperatura número 2, nós temos que tratar o nosso gás como sendo um gás ideal, para que a gente possa utilizar a teoria do gás ideal. Mas será que nós temos nesse problema um gás ideal? Para isso, nós temos que considerar para o oxigênio, que é o gás do nosso problema, a sua pressão crítica, aqui como 5,08 megapascal. Aqui embaixo, sua temperatura crítica de 154,8 Kelvin, são os valores críticos para o oxigênio. E, se ele puder ser considerado um gás ideal, nós temos sua constante de gás ideal, aqui do lado, 0,2598 kJ por quilograma Kelvin. Então, essas são informações importantes para o nosso gás, que nós vamos considerá-las para testar se o nosso gás ele é ideal ou não nesse problema. E está aqui embaixo, gente. Para isso, eu vou calcular aqui embaixo a pressão relativa primeiro no estado número 1, que por definição é a pressão no estado número 1 dividido pela pressão crítica. A pressão no estado número 1, 200 kPa, e a pressão crítica 5.080, também quilopascal. Repare que eu transformei para quilopascal aqui, hein? Então nós temos um valor de pressão relativa
igual a 0,04. Isso significa uma pressão muito pequena, tá? Que nós temos no estado número 1. Comparando ela com a pressão crítica, era uma pressão muito pequena. E nós temos aqui embaixo, ó, agora a pressão relativa no estado número 2, a pressão no estado número 2 dividido pela pressão crítica. Nós temos 600 kPa de pressão no estado número 2, 5.080 kPa de pressão crítica. Nós temos aqui, então, um valor de 0,12, que também é muito pequeno, esse valor aqui. Aqui em cima significa 4%, aqui embaixo 12%, então são valores baixos, muito baixos. E eu escrevi aqui embaixo, ó, nós temos tanto no estado número 1 quanto no estado número 2, pressões muito baixas. Essas pressões não são baixas apenas, gente, elas são muito baixas. Ah lá, pressão relativa muito menor do que 1. E quando nós temos pressões muito baixas, nós já podemos considerar o nosso gás como sendo ideal, independente da sua temperatura. A gente já pode considerá-lo como gás ideal, tanto no estado número 1 quanto no estado número 2, a partir, portanto, da sua pressão relativa. Então, nós temos, sim, um gás ideal nesse problema. Agora, eu vou vir aqui para baixo. Então, aqui, eu vou fazer isso daqui. Eu coloquei de novo as informações de estado número 1 aqui, ó. De estado número 1, nós já tínhamos a sua pressão de 200 kPa, o seu volume específico de 0,3 metros cúbicos por quilograma. E aqui eu já coloquei de uma vez a temperatura que eu encontrei ela. Já coloquei de uma vez. Mas eu vou mostrar ali embaixo como eu encontrei essas informações. E aqui no estado número 2, nós já tínhamos também a sua pressão de 600 kPa, o volume específico de 0,2 e a temperatura, se você fizer as contas, vai dar a mesma temperatura do estado número 1. E como que eu achei essas temperaturas já anotadas aqui? Está aqui embaixo, gente. Eu peguei, por exemplo, o estado número 1 e apliquei a equação de gás ideal para esse estado número 1. Pressão número 1, volume número 1, constante de gás ideal vezes temperatura no estado número 1. Aqui embaixo, ó, pressão número 1 vale 200, volume número 1, 0,6, constante de gás ideal para o oxigênio, 0,2598, e aí nós conseguimos encontrar a temperatura nesse estado número 1. Então, a temperatura que eu já tinha anotado aqui em vermelho, mostrei ali embaixo como nós encontramos. E é claro que poderíamos fazer as mesmas contas para o estado número 2, acharíamos também essa pressão aqui. Mas eu usei o fato de que a transformação é isotérmica e apenas copiei a temperatura número 2 aqui do lado. Então, tá vendo que interessante? O nosso gás, ele se comporta como um gás ideal. Utilizamos aqui a equação de gás ideal e achamos a temperatura do problema. Só a título de curiosidade, como eu mencionei anteriormente, porque ele não pede essas temperaturas. E aí, eu vou vir aqui embaixo, ó, e eu vou mostrar para vocês. Essa tela aqui já fica legal. Eu fui num programa que é o RefProp. Esse programa, ele encontra medidas termodinâmicas com precisão. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, as duas entradas de temperatura. No estado número 1 e no estado número 2, os valores de temperatura não, de pressão estão aqui. Também coloquei a entrada de volume aqui do lado, tanto para o estado número 1 para o estado número 2. E saiu aqui do lado, gente, olha só, as temperaturas no estado número 1 e no estado número 2. É claro que essas temperaturas, elas teriam que ser mesmo quase que exatamente uma igual à outra. A transformação é isotérmica. E deu, ó, 461,72 no estado número 1. Olha aqui em cima, ó, olha a precisão da nossa temperatura. E no estado número 2, uma coisa também muito próxima disso. Então, essa tabelinha aqui embaixo, que eu fiz no programa,
Só para mostrar para vocês que a nossa teoria de gás ideal aplicada nesse problema aqui, ela gerou valores bem legais, valores muito próximos dos valores verdadeiros. Então a teoria do gás ideal se aplica bem legal nesse problema mesmo, tá bom? Então isso aqui foi só curiosidade. E agora aqui embaixo nós voltamos para o problema de verdade. Nós vamos calcular agora o trabalho na transformação do estado número 1 para o estado número 2. E já que nós temos uma transformação isotérmica, o trabalho nós podemos calcular assim, ó. Massa, que multiplica pressão e volume num estado qualquer, que eu coloquei estado número 2, e aqui o ln de V2 dividido por V1. A massa é de 3 kg, a pressão no estado número 2, 600, volume no estado número 2, 0,2, e aqui o ln da divisão entre os volumes. E aí, se calcularmos esse trabalho, nós temos esse valor aqui embaixo, menos 395,5 quilojoules de trabalho. Esse trabalho ele é realizado sobre o gás, esse trabalho aqui, e a pergunta que ele fez lá em cima no enunciado, a única pergunta que ele fez nesse problema. Está o seu valor aqui do lado. Então, é isso, respondemos a pergunta dele, terminamos por aqui. Espero que tenham gostado, ajudado em seus estudos de alguma forma. Se isso aconteceu, dê um like aí, compartilhe também com os amigos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.